Campinho aí, me ajuda aí, pô. Vamos lá, mudar de assunto. Vambora. Mas fala demais, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Fernando não tá entendendo nada. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Vamos lá. Léo Ortiz, pra mim, mesmo o Flamengo sendo macetado, melhor em campo no Clássico. Perfeito. Eric Pulgar, que joga demais. Gerson, De La Cruz, tomara que pelo menos a 80% de suas capacidades, Fernandão. Luiz Araújo. E na frente o Carlinhos, que muita gente crucificou, porque realmente era um lance que se ele bate cruzado, a chance dele fazer era muito grande. Ele bateu um field goal, que na NFL é aquele bico pro alto, que realmente um cara com a qualidade do Carlinhos, e a gente viu que ele joga muito, fez gol cavando no Flamengo, fez gol cavando a favor do Flamengo, podia ter tido um pouquinho mais de capricho, mas acontece. Fernandão, o Flamengo, Pedrinho, põe aquela, por favor, aquela. Fernandão. O Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo. Sim. O Bolívar tomou gol em todos os jogos da Libertadores jogando em casa. Ou seja, perfeito. O Flamengo, aí é por minha conta, já tem a obrigação de fazer um. Perfeito. Então, pra perder, o Bolívar tem que fazer 4. 3 pra ir pros pênaltis. É. Perfeito. Não se esqueça que o Flamengo, se ele não tomar nenhum, ele tá classificado. É verdade. Isso, começa 2-0. Se tomar um também. Isso aí, legal. O Flamengo, Fernandão, Oi. Tem obrigação Perfeito, Getúlio Vargas. de voltar da Bolívia. Perfeito. Classificado, Fernando Santos. Tem. Hoje tem. Finalmente! Obrigado. Finalmente! Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Finalmente! Finalmente! Eu vou dizer por quê. Saiu do muro, saiu do muro. Fernandão não é mureta, não. Não é mureta, não. Não é mureta, não. Vamos falar de futebol. Isso é bom demais. Primeira vez na vida. Ai, Jesus Cristo. Fala de novo. Tem obrigação? É uma vez só, não espere outra. Por quê? Porque o Flamengo tem o melhor time. A gente estava falando aqui, o melhor jogador, na minha opinião, ofensivo, do Bolívar não está mais lá. Francisco da Costa. É o brasileiro, foi pro, como o Flavinho, que é o nosso homem da informação, nosso PVC. Pô, tô eu, você e ele ofegante aqui. E tá o Fera aqui, que o João vai de férias, né? Aham. E pergunta da informação. Ah, vai dormir, filho! Ô, Fera, Só quero respirar, pô! Se acalma. Vai, filho, fala se quiser até meio-dia. É interessante, Então, porque o Flamengo apareceu campinho ali, mas tem outras opções. O De La Cruz pode recuar um pouquinho mais para jogar com o Pulgar ou para fazer uma linha de 3. A galera pode não gostar, mas pode ser uma coisa interessante perto do fim do jogo. Deixar o Luiz Araújo por dentro. Não sei porque o Bruno Henrique também não está ali. O Bruno Henrique pode ser utilizado também lá do lado esquerdo. Pode colocar o Luiz Araújo por dentro, como segundo atacante ali. Como já fez algumas vezes. Já fez algumas vezes. Ou até mesmo deixar o Luiz Araújo lá, trazer o Bruno Henrique para dentro. Sim. É uma função que ele pode fazer para você ser um time reativo. O contra-ataque fica muito mais rápido com Luiz Araújo, De La Cruz e Bruno Henrique. O Flamengo tem opções, apesar das lesões, da quantidade de jogadores machucados, tem algumas opções em que pode fazer com que o Bolívar se sinta um pouco acuado, né? Não venha com tanto ímpeto para fazer os gols. Fernandão, o estúdio da Band é na altitude também? É, Porque tá faltando eu ar também, aqui. ainda bem que o Fernando tá falando. Mais do que o Gerson hoje correndo lá. Bom, Mas você tá treinando, né? Percebe-se. Não, mas eu ainda não tô na fase da corrida, não. Só tô na malhação mesmo. Dá pra perceber que... Ó, já tô, Que isso? Ó, já tá diminuindo a gravidez aqui. O barrigão aqui do grávido. Já tá indo. Tá de 3 meses. Eu tô há 1 mês de dieta, já perdi 30 dias. Ô, Bigode, Bruno Henrique. GV, eu concordo com o Fernandão que o Bruno Henrique seria, sim, uma opção. Poderia começar jogando. Mas eu acho que é uma escolha do Tite até para você ter, quando você olhar para o banco, você poder ter algum jogador que tenha uma capacidade maior de ou mudar o cenário do jogo, ou então de manter o que está sendo feito. A gente não sabe como é que vai se desenrolar a partida. Mas eu acho que a ausência do Bruno Henrique tem muito a ver com isso. É o fato do Flamengo hoje ter 6, 7, 8 desfalques. E aí você olha para o banco, você tem uma garotada. É o Lohan, é Matheus Gonçalves, é o Everton Araújo, que entrou também no último jogo. Então, é necessário você ter um cara experiente. Vai que as coisas não dão certo, e aí você pelo menos tem uma boa opção no banco de reservas. Agora, eu gosto muito da entrada do Léo Ortiz. E vamos debater o Léo Ortiz, até o Fernando que joga no sistema defensivo jogava?
Carlinhos, hein? GV, eu sou a favor de dar uma sequência a ele. Adaptação. Eu também acho. Pro Carlinhos, por mais que ele esteja lá já há alguns meses, é uma realidade diferente, é uma adaptação diferente e hoje uma responsabilidade diferente. Porque ele é o cara, hoje ele é o camisa 9 do Flamengo. Como é que tá a situação do Gabi? Parece que é pior Parece do que que a a do lesão Pedro. dele é pior que a do Pedro. Embora tenha sido no mesmo lugar, mas Mas ele não vai foi meio ficar... que sozinho? Foi os dois. Mas é muscular, O né? Pedro ainda deu um pique ali, mas do Gabi não foi pique, foi? Foi pique. Foi pique. Foi também. Foi também. E aí, com relação ao Carlinhos, acaba tendo uma responsabilidade maior e precisa desse encaixe, dessa movimentação, dessa construção da confiança para ele ser um matador, para ele ser o definidor que foi no Carioca. A gente que jogou, a gente sabe que não é tão simples. Vai para um jogo em que ele pode ser esse cara diferente, que pode resolver o jogo para o Flamengo, mas dentro de uma realidade que o Flamengo, na minha opinião, a altitude, a necessidade do Bolívar fazer os gols, o Flamengo não vai jogar em cima do Bolívar a princípio. E para o Carlinhos, longe do gol, é muito mais difícil. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. É óbvio, tem que ter a cobrança. Ele está no Flamengo, ele tem que ser cobrado como os outros jogadores, mas ter um pouco de lucidez na hora de for cobrar o jogador, cobrar muito mais o coletivo e não só o individual, que é o que a gente costuma fazer aqui. E eu acho que hoje o jogo lá, como é a altitude, a dificuldade de você trocar passes é muito grande, o Carlinhos pode ser um desafogo. É isso aí. Quebra a bola nele para ele segurar, o Flamengo tem a segunda bola, pode isso que ser eu ia uma falar. alternativa. Pra primeira bola ter feito, a segunda bola tem que estar ali perto, né? Isso. Então, assim, E sem o Bruno Henrique, GV, que é esse cara da bola longa, mesmo quando o Pedro está em campo, o Carlinhos está bota com o campinho opção. pra mim de novo aqui, fera, por favor. Porque olha só, ilustrando o que a gente tá falando aqui do Amêndola, deixa eu montar tudo direitinho, só pra ilustrar, essa primeira bola, que é a bola quebrada, o cara pode dar a casquinha ou pode proteger, mas é muito importante que os caras de meio aproximem, quando ele domina essa bola pra fazer a parede, que o Gerson, Luiz Araújo aproxime, porque senão vai ficar aquela coisa... Para ele ter com quem jogar. Que era o É time isso. do São Paulo, às vezes, do Paulo Souza e companhia. Uma distância, aquela bola Isso. longa pro Gabi ou pro Pedro. E o Luiz Araújo jogando na esquerda, com o Carlinhos, tem a perna boa para fazer o cruzamento. Sinceramente, eu sei que a altitude pode complicar, mas o Flamengo tendo 2-0 de vantagem com esse time que tá em campo aqui, cara, pô. Por mais que seja um time remendado, Mas tem é muita total qualidade, condição, cara. muita É qualidade, muita Olha isso qualidade, aqui, Léo Ortiz, Pulgar, Luiz Araújo, De La Cruz, Gerson. E perde a genialidade do Arrasca, mas ganha o pulmão Ganha a do De La Cruz combatividade que o do De La Gabi, Cruz. que o Arrascaeta não tem, É que é a isso. dinâmica de É jogo. isso. E o Flamengo tem 4 jogadores por dentro, que o Gerson sai do lado para dentro, que além de combater fisicamente o jogo, coisa que o Arrascaeta não tem Sim. tanta condição física, tecnicamente conseguem fazer um jogo interessante, conseguem municiar os atacantes de forma bem interessante. Não tem terra arrasada, assim, com relação às lesões, Sim, os jogadores os desfalques, machucados. né? O problema é caso alguém tenha problema no jogo. Aí É. a substituição fica deficitária.